Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de um assunto que está borbulhando: o mundo da educação. Ele está passando por uma verdadeira revolução. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar a fundo nas ideias e tendências que já estão mudando as salas de aula e, olha, definindo o futuro de como a gente aprende. E tudo começa com essa pergunta que é fundamental, né? Será que o jeito que a gente aprende e ensina hoje ainda dá conta de preparar as pessoas para o mundo que muda o tempo todo? É isso que a gente vai tentar descobrir. A premissa aqui é bem simples, mas é poderosa. Pensa só, a educação não pode ficar parada no tempo como se fosse uma ilha. Ela tem que ser um reflexo do nosso tempo, sabe? Evoluir junto com a sociedade, com a tecnologia, com as novas maneiras de pensar. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. Para a gente entender o futuro da educação, o primeiro passo é olhar para essa grande mudança que está rolando agora mesmo, que é esse distanciamento daquele modelo mais tradicional que a maioria de nós conheceu. E o ponto principal aqui é uma completa inversão de papéis. Aquela ideia do aluno como um receptor passivo, sabe? Que só senta lá e recebe informação, isso está ficando para trás. Nesse novo modelo, o estudante se torna um participante ativo, alguém que experimenta, que questiona, que constrói o próprio conhecimento. Tá, mas como é que essa teoria toda funciona na prática? Como que essa ideia de colocar o aluno no centro ganha vida com métodos de ensino realmente inovadores? Vamos dar uma olhada? Uma das abordagens mais fortes, sem dúvida, é a aprendizagem baseada em projetos. Aqui, o aprendizado para de ser uma coisa abstrata. Os alunos pegam o que sabem e aplicam para resolver desafios do mundo real. E, nesse processo, acabam desenvolvendo pensamento crítico, colaboração, é outra dinâmica. E que tal transformar o aprendizado numa experiência mais divertida, mais estimulante? É exatamente isso que a gamificação faz. Quando a gente usa elementos de jogos, como pontos, níveis, recompensas, a motivação e o engajamento disparam. O processo todo fica mais lúdico e, acredite, muito mais eficaz. Agora, a sala de aula invertida, bom, como o próprio nome já diz, ela inverte a lógica tradicional. O primeiro contato com a matéria, com o conteúdo, acontece em casa. E isso libera aquele tempo precioso em sala de aula porque realmente importa, colocar a mão na massa. E esse esquema aqui ilustra perfeitamente como funciona. O estudo individual é feito em casa, cada um no seu ritmo. E na aula? Bom, na aula o professor vira um facilitador, um mentor, que guia os alunos em discussões, em atividades que vão aprofundar o conhecimento. É o cenário perfeito para aplicar o que foi aprendido, por exemplo, num projeto bem complexo. E o que acelera essa transformação toda? Adivinhou? A tecnologia. Ela entra em cena como uma aliada poderosíssima, permitindo um nível de personalização do ensino que, olha, até pouco tempo atrás era algo impensável. A tecnologia aqui é uma grande parceira. A gente está falando desde aplicativos e simuladores que enriquecem o conteúdo até a inteligência artificial que consegue adaptar as atividades para cada aluno. E, claro, o ensino híbrido, que vem para combinar o melhor do mundo presencial com o digital. E quando a gente fala em experiências, o impacto é gigante. Imagina só, não apenas ler sobre o Egito Antigo, mas poder caminhar pelas pirâmides. Tecnologias como realidade virtual e aumentada transformam o aprendizado numa vivência. Torna tudo mais concreto, memorável e, com certeza, muito mais profundo. Mas, afinal, qual é o objetivo de toda essa inovação? Não é só sobre usar ferramentas novas por usar. O lance é cultivar um novo conjunto de habilidades. O foco é preparar os estudantes para os desafios, mas também para as oportunidades do século XXI. O foco muda totalmente. Sai do o que se aprende e vai para o como se aprende. O objetivo passa a ser desenvolver habilidades essenciais. Pensamento crítico para saber navegar nesse mar de informações, colaboração para resolver problemas que são super complexos e criatividade para inovar no mundo que simplesmente não para de mudar. E essas não são habilidades que se aprende num livro, né? Elas são forjadas na prática, naqueles projetos e discussões que a gente viu. É claro que essa transformação toda tem seus desafios. É preciso investir pesado na formação dos professores, em infraestrutura e, talvez o mais difícil de tudo, em mudar mentalidades. Mas as oportunidades são gigantescas. Uma educação muito mais engajadora, mais relevante e que prepara de verdade para a vida. No fim das contas, o ponto crucial é este aqui. O objetivo de todas essas tendências vai para um lugar só: a visão de criar uma educação que enxergue o aluno por completo,
que seja mais dinâmica e que promova uma aprendizagem que seja, de fato, significativa e transformadora. Então, a questão que fica no ar vai até um pouco além. Não é só se a educação está pronta para o futuro. A pergunta talvez seja ainda mais importante: será que o futuro está pronto para receber uma nova geração de pessoas que aprendem, que pensam, questionam e criam de um jeito completamente novo? Fica aí a reflexão.